nosso bate-papo é sobre tecnologia, inovação. E o meu convidado é Alan Costa. Ele que é co-CEO da ISH Tecnologia, mas também é um dos maiores especialistas em inovação no Brasil. Tudo bem, Alan? Tudo ótimo, obrigado pela generosidade com que você me apresentou, um dos maiores especialistas em inovação do Brasil. É um orgulho para nós aqui no Paraná termos você, né, paulista, mas aqui quase um paranaense de coração já, e um filiado do LIDE que tem tanto pertencimento nessa pauta da inovação. Mas inovação, eu sempre vejo você comentando que inovação é a simplicidade, né? Como que você define a inovação? Inovação, há alguns anos, virou moda no Brasil. E tudo que vira moda vira campo fértil para um monte de gente falando bobagem sem saber o que está falando. E isso meio que aconteceu com inovação. Eu costumava brincar na época que inovação no Brasil era quase como sexo na adolescência. Todo mundo fala, mas ninguém faz. Hoje isso melhorou bastante, mas ainda há um espaço grande para se evoluir em termos de mentalidade. Muita gente acredita que inovação está diretamente relacionado com a ideia de tecnologia. Para inovar eu preciso de tecnologias caras, complexas, eu preciso de inteligência artificial, eu preciso de aplicativos e assim por diante. Isso nada podia estar mais longe da verdade. Inovação, na verdade, é um estado de espírito, é uma mentalidade, é a percepção de que em todos os momentos nós temos a possibilidade de encontrar formas melhores de fazer aquilo que precisa ser feito. E quando você adquire essa mentalidade e passa a incorporar isso na sua ação cotidiana, você identifica oportunidades de inovar em todos os lugares. E muitas vezes tem necessidade nenhuma de tecnologia. Nenhuma de tecnologia. Grandes inovações que nós hoje utilizamos cotidianamente, utilizam no máximo tecnologias que já eram conhecidas há muito tempo. Se você pegar os aplicativos de mobilidade que nós temos hoje e usamos amplamente, o que tem de tecnologia ali? Nada, coisas que são conhecidas há mais de 20 anos, como GPS, como aplicativo de celular. Agora, a forma como essa tecnologia foi aplicada é isso que faz a diferença, porque ela mudou um comportamento e ao mudar o comportamento ela provoca uma verdadeira revolução. E a gente vê essas disrupturas em muitas ações do nosso dia a dia, que muitas vezes a gente só acompanha a mudança, mas não percebe que ela é uma ação de inovação, que muitas vezes a gente diz, precisa inovar em processo, precisa inovar em formato, mas muitas vezes a gente já incorpora essas rotinas sem nem se tocar, né, que essa inovação está acontecendo. E o grande problema é que quando isso acontece, a gente começa a achar que inovação é algo muito distante. Isso não é para mim, é muito complexo, é muito difícil. Então, quando a gente adquire essa percepção da realidade, de que qualquer coisa que a gente faça e que melhore alguma coisa, seja para aumentar a velocidade, aumentar a produtividade, aumentar a qualidade, você está inovando, né? Então, antes de começar aqui a gravação, por exemplo, a gente estava aqui conversando e tal, e alguém ajustou a câmera tirando ela de um lugar que vazava e tal. Isso não deixa de ser uma inovação, porque melhorou a forma como nós vamos captar essas imagens para chegar até o público que está nos assistindo. Então, a inovação está presente em todos os momentos da nossa vida. E recentemente a gente estava conversando e você comentou, falando sobre inovação, e você falou sobre a inovação que o LIDE trouxe para o Paraná no novo formato, sem depender de tecnologia, né? Conta um pouquinho a sua percepção hoje sobre a participação de vocês no LIDE e sobre o ambiente de troca que você está vivenciando. Perfeito. Eu conheci o LIDE há muito tempo, né? Desde quando eu ainda não estava na empresa que eu estou hoje, na SH Tecnologia, fui afiliado do LIDE naquela época, e o que se percebia então era que era uma coisa muito voltada a eventos, e sem nenhum demérito à questão dos eventos, mas parecia ser muito aquém daquilo que seria o desejável. E o que o LIDE fez hoje aqui no Paraná, e eu acredito que no Brasil também, porque eu conheço pessoas que são afiliadas de outros LIDEs, mas especialmente no Paraná, que é onde eu conheço, o LIDE gerou uma inovação relacional. Por quê? Porque os eventos deixaram de ser um fim em si mesmos e passaram a ser um instrumento a serviço de algo maior. E o que é esse algo maior? É a possibilidade de criar relacionamentos, de gerar oportunidades, relacionamentos produtivos, não só o relacionamento do happy hour, que é legal, mas esses relacionamentos acabam derivando em oportunidades de negócio e eu tenho presenciado isso no dia a dia aqui. Então, de novo, né, não precisa de tecnologia, não precisa de IA, não precisa de sofisticação tecnológica, precisa de mentalidade correta para entender aquilo que gera valor e, se for possível gerar valor sem necessariamente agregar tecnologia, gere e crie inovação. Alan, a gente se conhece há muito tempo, né? A gente trabalhou junto em processos paralelos no passado, mas hoje você é co-CEO de uma empresa que fica no Espírito Santo, mas está com o DNA paranaense, que é a ESH. Qual é o negócio da ESH?
A SH é uma empresa de cibersegurança. É uma empresa que existe há quase 29 anos, foi fundada em Vitória, no Espírito Santo, e há 6 anos atrás eu recebi um convite do fundador para me tornar sócio e, na época, diretor de inovação dessa empresa. Hoje eu sou o co-CEO da SH, quase 6 anos depois. E o negócio da SH, como nós gostamos de dizer, é criar condições para que a estrada para o futuro possa ser mais íntegra e segura. Trocando isso em miúdos, o que a gente faz é proteger aquilo que importa nas empresas que são nossos clientes, os ativos digitais, os dados, as informações, o conhecimento, de modo que isso não esteja facilmente acessível para os hackers. A gente se preocupa com todos os aspectos ligados à proteção dos dados, à governança sobre os dados, aos processos. De novo, a cibersegurança tem a ver com tecnologia, tem a ver também, mas além de tecnologia, processo, né? Tem a ver com processo e tem a ver com gente, tem a ver com comportamento, tem a ver com mentalidade. E muitas vezes as empresas deixam de investir nessa segurança dos dados e só veem a necessidade quando acaba, ou quando tem uma fraude, ou quando tem um processo que acaba prejudicando essa empresa, né? Você vê isso no cotidiano? Todos os dias, Elô. O grande problema de cibersegurança é que o empresário precisa se conscientizar que ele tem que investir quantias importantes de recursos financeiro para não ver nada acontecer. Porque no final do dia é isso. Só que o que muitas vezes ele não percebe é que ele só não vai ver nada acontecer porque ele investiu. Porque se não investir, aí a possibilidade de dano é gigantesca. Dano financeiro, na hipótese de um ransomware que sequestra os dados da empresa e aí se cobra um resgate por isso. E principalmente o dado reputacional. A gente costuma dizer que a conta correta a se fazer não é de quanto custa investir, mas sim o quanto custa não investir, né? E ser vítima de um ataque hacker, por exemplo. E isso é aplicado para todas as empresas, né? Não é só para as empresas de tecnologia, é para serviço, é para a área de dados, né? de gestão de dados, da própria propriedade intelectual dos negócios, né? Acho que isso é uma consciência que o empresário precisa ter, não é só se ele gera uma base de dados, mas é a informação justamente do seu próprio negócio. Esse é um equívoco comum, né? Principalmente no ambiente de médias empresas. O pessoal muitas vezes olha e diz, não, mas isso aí, os caras estão de olho nos grandes bancos, estão de olho nas grandes empresas, eu estou fora do radar dos hackers. Eu vou contar uma história rápida, eu tenho um amigo meu que é industrial, ele tem uma indústria, mas uma pequena indústria de lingeries, 50 costureiras trabalhando. Esse cara foi vítima de ransomware. O hacker entrou, sequestrou os moldes que ele usa para produzir as peças que ele produz e ele ficou com a produção paralisada há alguns dias. Então, isso tem que ser uma preocupação constante de qualquer tipo de empresa, de qualquer tamanho, de qualquer segmento, porque, via de regra, o hacker vai onde é mais fácil. Sim. E aí as grandes empresas estão se protegendo, portanto, né? Exatamente, eles estão começando a atacar cada vez mais empresas menores. E a gente está num ambiente muito vulnerável, né? Porque a gente está aberto o tempo todo para a rede, né? Então você tem que ter essa consciência da importância dessa prevenção, né? E essa consciência é importante, Elô, não só no ambiente empresarial, mas também quando a gente fala de nós, Alan, Elô, pessoal que está aqui nos acompanhando na gravação, porque hoje a nossa vida se digitalizou. Sim. Você tem no seu smartphone a sua vida ali dentro. E muitas vezes a gente não se dá conta do quanto isso faz parte das nossas vidas. Outro dia eu conversava com uma pessoa que me pediu alguma ajuda, por que eu posso fazer para me proteger melhor e tal. Eu perguntei, escuta, me conta uma coisa, você tem antivírus no teu celular? Ela ficou me olhando assim, como assim antivírus no celular? Eu falei, você não tem antivírus no seu computador? Não, no computador eu tenho. E por que você não tem no seu celular? Hoje a gente nem chama mais de antivírus, a gente chama de endpoint protection. Você tem proteção de endpoint, que é o ponto final do consumo da informação, e a gente não se dá conta de que o computador, em grande parte, foi substituído pelo celular e a gente acha que o celular é mais seguro. Não é. Ele é tão inseguro quanto. Então, é esse tipo de mentalidade preditiva de se precaver contra eventuais problemas que a gente tem que adotar. A gente fala muito hoje do tal do ataque de phishing, que é o quê? Você recebe uma mensagem, um e-mail, todo mundo que está nos assistindo, eu tenho certeza já passou por isso, chega aquele SMS, transação do seu cartão de não sei quantos mil, clica aqui para confirmar. Esse é o phishing, é um golpe em que quando você clica naquele link achando que você está indo para algum lugar seguro, você está indo, na verdade, para o hacker. E por que a gente clica? Porque não tem a postura adequada, de nunca confiar, de sempre desconfiar, será que meu cartão foi usado? Em vez de você clicar, abre o aplicativo do banco com a sua face, com a sua biometria e olha lá se tem alguma coisa acontecendo. A gente se encontrou em Nova York no ano passado
num evento de um filiado nosso, que é a Apex, falando sobre a importância de descentralizar os investimentos no Brasil e olhar para os mercados paralelos, né? A gente chamava lá tinha os tigres asiáticos, eram as onças brasileiras, né? A Apex chama de regional market, os mercados regionais. Os mercados regionais. E lá a gente viu quanto que a gente tem, tanto no Espírito Santo quanto no Paraná, Santa Catarina, a gente tem uma potência que ainda está muito tímido ainda nessa presença de mercado. Para a gente finalizar, como você vê essa correlação da tecnologia, da inovação com esses novos mercados, esses mercados regionais? A tecnologia, ela é um grande habilitador do acesso a empresas e a inovações que não estão necessariamente localizadas nos grandes centros. Você falou no começo, eu sou hoje co-CEO de uma empresa cuja matriz é em Vitória, a maior operação é em São Paulo, mas eu vivo em Curitiba, eu pago IPTU em Curitiba. Como é que isso é possível? Antigamente não seria. Eu teria que me mudar para Vitória ou no máximo estar em São Paulo, e hoje, de onde você estiver, você consegue gerir os negócios. E não só gerir, mas criar oportunidades que também estão descentralizadas. Isso fez com que uma parte gigantesca da riqueza que se produz migrasse, talvez migrar nem é a palavra correta, porque ela não deixou de existir nas capitais, mas a essa riqueza se somou uma riqueza muito grande dos mercados regionais, como a Apex chama. Os mercados do interior de São Paulo, do interior do Paraná, no próprio Paraná, Minas Gerais, Santa Catarina. Veja o que aconteceu com Santa Catarina nos últimos anos no que tange a inovação. Então, é muito importante hoje que quem está nos assistindo e pensando em onde é que estão as oportunidades, que abra a cabeça para perceber que as oportunidades muitas vezes estão mais próximas do que a gente imagina e de uma maneira muito mais disponível, até porque, evidentemente, nos mercados regionais, a gente tende a ter uma concorrência menor do que naqueles grandes centros que já estão estabelecidos. Muito bom. Obrigada, Alan. Imagina, sempre é um prazer. Um prazer conversar com você e aprender com você. É um privilégio. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Conversei com Alan Costa, ele que é co-CEO da ISH Tecnologia. Na próxima semana, mais um convidado aqui no Momento Lead. Até lá.